Felipe, sempre fiquei curioso. Como o ChatGPT consegue lembrar de tantas coisas numa conversa? Ouvi falar de vector databases e de um tal de RAG, mas não entendi direito. Boa pergunta, Code. Primeiro, o ChatGPT tem uma memória imediata chamada janela de contexto. Ele só enxerga os últimos milhares de tokens que cabem nesse espaço. Quando a conversa cresce demais, o modelo naturalmente esquece o que ficou para trás. Para estender essa memória, usamos um truque externo. Transformamos trechos importantes da conversa em vetores numéricos, embeddings, que capturam o significado das frases em centenas ou milhares de dimensões. Esses vetores são então guardados em banco otimizado para a busca semântica, o Vector Database. Então, basicamente, viramos palavras em números gigantes. Como isso ajuda o modelo a lembrar depois? Ajuda porque na hora de responder, convertendo sua nova pergunta em outro vetor, conseguimos buscar os trechos mais parecidos matematicamente. Essa busca é feita em milissegundos, com algoritmos de vizinho mais próximo aproximado, como HNSW ou IVF, próprios de bancos vetoriais. Quais são esses bancos de vetores que todo mundo usa? Hoje os líderes são Pinecone, o EVH, Quadrant, Milvus e Chroma. Cada um tem foco diferente. Quadrant domina em latência sub-3 ms, Pinecone oferece serviço gerenciado, o EVH traz busca híbrida, Milvus escala bilhões de vetores e Chroma é ótimo para prototipar. Legal, mas isso parece um banco de dados comum? Não. Diferente de um SQL que faz igualdade exata, o Vector Database armazena índices de alta dimensionalidade e calcula similaridade, geralmente cosseno, para responder. Alguns, como o EVH, ainda permitem filtros por metadados, unindo busca densa e busca textual tradicional. O fluxo é simples. Primeiro, quebramos documentos ou mensagens em pedaços, geramos embedding para cada pedaço, upsertamos esses vetores no banco junto com metadados, como autor e data, depois para cada pergunta recuperamos os K-vetores mais próximos. E onde o tal RAG entra nessa história? RAG significa Retrieval Augmented Generation. A pipeline tem 3 passos: indexação, recuperação e geração. Primeiro, indexamos os vetores, depois recuperamos os trechos relevantes com VectorDB e, por fim, geramos a resposta adicionando esses trechos ao prompt do ChatGPT. Isso reduz alucinações, porque o modelo se ancora em fontes frescas, em vez de confiar só no que aprendeu no pré-treino. Empresas usam RAG para garantir que dados internos, como manuais atualizados, apareçam na resposta. Quer dizer que se eu der documentos novos, o ChatGPT vira especialista neles, sem precisar retreinar. Exato. Ao conectar seu acervo via RAG, você injeta contexto na hora. OpenAI, por exemplo, habilita isso no construtor de GPTs. Faz chunking, embedding e armazenamento automático, depois recupera esses pedaços quando a pergunta pede. E como fica a performance? Não atrasa a conversa? Com índices bem ajustados, Quadrant responde consultas em torno de 1,6 milissegundos e suporta mais de 1.200 queries por segundo. Pinecone e o EVH ficam entre 5 e 7 ms, todos suficientes para chat em tempo real. Quantos vetores cabem nesses bancos? Implementações distribuídas de Milvus já armazenam bilhões de vetores, usando particionamento por sharding e até GPU para acelerar a busca. Há ainda quantização que reduz memória em até 40% com perda mínima de recall. Bacana, mas como eu construo a minha própria memória longa? Frameworks como LangChain ou Llama Index já vêm com integrações prontas por todos esses bancos. Você escreve poucas linhas para embedar novos trechos, fazer o upsearch e depois consultar com Similarity Search quando o usuário falar. E se a conta fica cara? Use files localmente para até alguns milhões de vetores ou ChromaDB, ambos gratuitos. Quando escalar, migre para um serviço gerenciado ou distribua Milvus em containers Kubernetes, pagando só pela infraestrutura. Quais tendências você vê para 2025 e além? Estamos vendo busca híbrida denso mais disperse, auto-indexação serverless e propostas como Self-Mem, que deixam a IA decidir o que deve virar memória de longo prazo. Tudo para tornar a conversa mais contextual e barata. Resumindo, o ChatGPT lembra do que falamos, transformando o texto em vetores, guardando em bancos especializados e depois puxando as partes certas com o RAG para gerar respostas melhores. Acertei? Perfeito, Code. E agora que você entende a mágica, dá para turbinar qualquer chatbot com memória quase infinita. Bora experimentar?